Olá, todos bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Matemática A do 10º ano, continuando então a resolver a ficha de trabalho número 5 do professor José Carlos Pereira, agora com o exercício número 5 de escolha múltipla. No exercício número 5 temos o seguinte: na figura está então representada num referencial x ou y uma circunferência centrada no ponto A de coordenadas menos 2 abscissa e 2 ordenada, ou seja, temos então as coordenadas do centro da circunferência e temos assim aqui no referencial uma determinada região sombreada. A questão é qual das condições seguintes define então o conjunto de pontos da região sombreada da figura 2. Bem, sendo que a figura 2 obviamente era esta, talvez tenha ficado cortado de alguma maneira. Bem, pouco importa, não é? Tenho aqui esta figura e eu tenho que definir uma condição para esta região sombreada. Eu vou esquecer estas opções, ou seja, eu vou olhar para a figura, vou definir eu próprio a condição e depois enquadro-me nas opções. Para definir estas condições, eu tenho uma estratégia que costumo utilizar. Reparem que nós temos aqui duas zonas, né? Eu estou a ver assim aqui duas zonas. Se eu pensar assim aqui nesta fronteira desta zona que eu estou a ver aqui à direita, se eu pensar nesta fronteira, eu vejo zona sombreada à direita desta fronteira e vejo zona sombreada à esquerda desta fronteira. Como numa condição, quer dizer, não pode ser maior e menor em simultâneo. Ok, então fundamentalmente eu vou ter uma disjunção de duas condições, ou seja, eu vou dividir, visto que não pode ser ao mesmo tempo. Reparem assim, se eu definisse aqui esta fronteira, que é fácil definir como x igual a 0, x igual a 0 define o eixo das ordenadas, quer dizer, todos os pontos, o abscissa é igual a 0, a zona sombreada não pode ser maior do que 0, que seria este espaço, e este aqui seria menor que 0 em simultâneo, não pode ser maior do que 0 e menor ao mesmo tempo. Então eu vou ter uma disjunção entre duas condições, ou seja, eu vou dividir esta região em duas partes, nesta e nesta. Fundamentalmente a condição será uma disjunção entre estas duas partes, ou seja, a condição A ou a condição B. Vou dividir e então vou trabalhar individualmente as duas regiões. Qual é a estratégia que eu costumo usar? Nesta região A eu vou identificar, eu faço sempre isto, identificar as linhas da fronteira. E então tenho fronteira aqui, a região tem fronteira com esta linha. E vou definir uma equação para, vou definir uma condição para esta linha. Reparem, pequenas dicas, sempre que vocês tiverem retas verticais, né? Retas verticais quer dizer retas verticais e perpendiculares ao eixo das abscissas, né? Uma reta vertical perpendicular ao x, a expressão que define essa condição vai ser sempre do tipo x igual a, onde este há de ser o valor que será comum a todos os pontos, né, dessa reta, quer dizer, a abscissa, né? Por exemplo, reparem aqui, esta fronteira que eu tenho aqui, todos estes pontos, se eu pensasse aquele ponto, este aqui, todos eles partilham uma propriedade comum, todos eles têm a abscissa igual a 0. Então, a condição que me define esta fronteira é simplesmente x igual a 0. Se tivesse assim uma reta perpendicular ao eixo do x a passar a intersetar o eixo do x assim no menos 5, por exemplo, e quisesse definir uma condição para esta reta vertical, reparem que todos os pontos desta reta vertical têm uma propriedade em comum, que seria ter a abscissa, né, igual a menos 5. Ou seja, esta reta seria definida como o conjunto de todos os pontos cuja abscissa seria igual a menos 5. Ou seja, sempre que tiverem uma reta vertical perpendicular ao eixo do x, ela terá esta forma, onde este A será exatamente o valor da interseção, né, com o eixo do x. Tudo bem, eu vou-me alongar aqui um bocadinho, que ainda não fiz nenhum vídeo das condições. Relativamente à região A, faz fronteira com esta linha, e depois tem aqui outra fronteira, né, que apanha aqui assim
apanha aqui assim a circunferência. Nesta linha é a circunferência. Então também vou definir esta circunferência. Faz fronteira com a região. Bem, para definir uma circunferência, eu vou pegar na equação da circunferência, que é x menos a abscissa do centro ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro ao quadrado. Isto é então igual ao valor do raio ao quadrado. Olhando para aquilo que me dão, eu tenho as coordenadas do centro, que é o ponto A, tenho coordenadas então menos 2, 2, quer dizer que nesta equação, em termos de definição da equação da circunferência, fica x, cuidado, menos 2. É que este menos aqui é da estrutura, é a diferença entre estas abscissas. Se a abscissa do centro é menos 2, eu vou ter x menos 2, o que passa a ser x mais 2 ao quadrado, mais, agora teria aqui y menos a ordenada do centro, que é 2, menos 2, tudo ao quadrado, e agora o que eu tenho que determinar é o valor do raio. Reparem que o valor do raio não é igual a 2, não é? Daqui a aqui não é um raio, o raio estica um pouco mais. Então como é que eu posso determinar o raio? Para determinar o raio é sempre a distância que vai do centro até à circunferência, né? E o que me dava jeito aqui era marcar assim este raio, por exemplo, para ali, assim. Ou seja, vai do centro até à origem, sabendo então que a circunferência interseta a origem do referencial. Porque eu aqui posso criar assim este triângulo que é retângulo. Aqui sim, sei que esta medida é 2, em termos de medidas, né? Aqui também é 2, quer dizer que ali tem menos 2 em termos de abscissa, mas estamos a falar de um triângulo, o comprimento tem que ser positivo, né? E o raio há de ser a hipotenusa daquele triângulo. Então vou fazer assim aqui um cálculo auxiliar, né? Vou imaginar assim aquele triângulo, retângulo, catetos 2, 2, né? E quero determinar o raio, aplicando o teorema de Pitágoras. Raio ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, raio ao quadrado igual a 4 mais 4, ou seja, raio ao quadrado igual a 8. Nem me interessa saber o raio, ou seja, aplicar a raiz, porque na equação da circunferência nós obtemos, né, aqui no segundo membro, o valor do raio ao quadrado. Se eu já tenho que o raio ao quadrado é igual a 8, eu não vou fazer a raiz para depois elevar ao quadrado. E sendo assim, temos então a equação da circunferência, que será x mais 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Vocês devem estar a pensar, mas está para dentro. Calma, eu só estou a definir as fronteiras, só estou a definir as linhas que fazem parte da fronteira da zona sombreada. Claro que depois, quando for fazer a condição, não vai ser igual, vai ser menor ou maior, mas eu apenas nesta primeira fase faço as definições das fronteiras. Agora, indo aqui para a região B, vou também trabalhar as fronteiras da zona sombreada. Apanha assim aqui esta fronteira, esta, que será outra vez a circunferência, e depois tenho aqui também apanha aqui esta fronteira. Eu vou colocar, por exemplo, pode ser a vermelha, aqui assim. Apanha assim aqui esta fronteira, e reparem que esta fronteira, esta linha, é uma reta horizontal. E então, sempre que vocês tiverem uma reta horizontal paralela ao eixo do x, horizontal paralela ao x e claro, perpendicular ao eixo dos y. Reparem que aqui também a reta vertical é perpendicular ao eixo das abscissas e obviamente que é paralela ao eixo das ordenadas. Sempre que vocês tiverem uma reta horizontal, a reta fica definida desta forma, y igual a A. Imaginem o seguinte, que eu tinha assim aqui uma reta, tinha assim uma reta que interceptava horizontal, paralela ao eixo do x, que interceptava ali a ordenada no valor 5. Todos estes pontos, todos estes que eu pudesse pensar assim aqui, todos eles têm uma propriedade em comum. A abscissa deles é diferente, tudo bem, mas a ordenada é sempre igual a 5. Então eu podia definir esta reta através do conjunto de todos os pontos cuja ordenada seja igual a 5, né? Todos estes pontos vão partilhar
esta propriedade. Sendo assim, olhando aqui para esta fronteira, uma reta horizontal, e reparem, coincide com o eixo das abscissas. Qual é a condição que define o eixo das abscissas? É para qualquer ponto aqui, né? Qualquer ponto em cima do eixo das abscissas, a sua ordenada é igual a 0. Ou seja, esta fronteira é definida como y igual a 0, ou seja, o conjunto de todos os pontos cuja ordenada é nula. Depois de definidas todas as fronteiras, né, eu vou então voltar a esta ideia. Vou voltar a esta ideia e vou condição A. Condição A é esta aqui, que eu refiro em primeiro lugar. Obviamente que isto não tinha ordem, podiam fazer a B primeira, seria indiferente. Depois de ter definido as linhas das fronteiras, eu vou agora colocar-me em cima de cada fronteira. Por exemplo, aqui na circunferência, estou assim aqui em cima e vou perceber a zona sombreada é para dentro da circunferência ou é para fora da circunferência. É claro que vemos que é para dentro. Então tudo bem, vou escrever a equação x mais 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Se é para dentro da circunferência, então eu estou a falar dos pontos cuja distância ao centro vai ser menor do que aquele valor. Então menor ou igual a 8. Certo? Depois coloco-me em cima da fronteira e vejo se a região é para dentro. No caso de ter uma circunferência para dentro da circunferência ou para fora. Se fosse para fora, colocaria então, em vez de menor ou igual, colocaria maior ou igual. Esta região tem ainda outra fronteira, então I, esta aqui é azul, ou seja, x igual a 0. Posiciono-me então na fronteira e vou perceber a zona sombreada tem os valores x maiores do que 0, ou então trata as abscissas menores do que 0. Claramente que vejo, não é? Que a zona sombreada são as abscissas maiores do que 0. Então eu vou intersetar com um x maior ou igual a 0. E teria então, assim aqui, teria aqui a condição daquela região A. Agora vou fazer a disjunção, não é? São duas regiões distintas, então vou colocar ou, e agora vou-me pronunciar relativamente à condição B. Mais uma vez, coloco-me aqui na fronteira, tenho aqui a circunferência na fronteira e vou perguntar, a zona sombreada está para dentro da circunferência ou a zona sombreada encontra-se para fora da circunferência? Claramente encontra-se para dentro, então vou escrever a equação da circunferência colocando em vez de igual, menor ou igual, porque a zona sombreada é uma zona interior à circunferência. Então, ok, abro parênteses e vou colocar outra vez x mais 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado menor ou igual do que 8, porque a zona sombreada, né, B, esta zona B, está para o interior da circunferência. E tenho outra fronteira, que é esta aqui, né, definida como y igual a 0, e vou colocar-me a mesma questão. A zona sombreada está para valores de y menores do que 0 ou maiores do que 0. Claramente vejo que a zona sombreada está para ordenadas inferiores a 0, então vou intersetar com y menor ou igual do que 0. Desta maneira tenho então a condição feita que me dá esta região, já com a disjunção. Agora, olhando para as opções, esta condição não aparece. Obviamente terá de ser equivalente, né? Eu acho que isto fiz corretamente. Aliás, tenho a certeza que fiz isto corretamente. E agora tenho aqui como opções uma condição equivalente à minha. Olhando para o que tenho, eu agora tenho que ver aquilo que fiz e aquilo que tenho nas opções. Olhando aqui para as opções, eu começo a reparar o seguinte, é que reparem aqui, estão a ver assim a equação da circunferência. Ela está destacada, né? Assim aqui. Então reparem, eu olhando para a minha condição, isto trabalhando assim um pouco de lógica, se vocês estão recordados, por exemplo, se vocês tivessem A interseção com B, assim, e depois tivessem ou o mesmo A intersetar com C, recordam-se da lógica, isto seria equivalente ao quê? Eu colocar, por exemplo, o A assim em evidência, né? Visto que o A está a intersetar, tem a mesma operação com B e C em ambos os conjuntos, então eu podia colocar A em evidência, colocava então a interseção, abria parênteses e depois B ou C. Se vocês aqui aplicarem a propriedade distributiva,
voltariam para trás, ok? A interseção com B ou A interseção com C. O que vou fazer aqui é mesmo colocar em evidência a condição que se repete, que é aqui a equação neste caso, do círculo, não da circunferência, porque é a parte interior, repete-se em ambos os conjuntos e, além de se repetir, tem a mesma operação. Sendo assim, então eu posso colocar a equação do círculo em evidência, e então ficaria x mais 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado menor ou igual que 8, e visto que o operador em ambos os casos é o mesmo, é o i, então i, depois abrir parênteses e colocaria esta condição, x maior ou igual que 0, ou y menor ou igual do que 0. E então desta forma, agora sim já vou obter aqui uma proposição igual na escolha múltipla. Podia fazer isto desta maneira, ou seja, aqui colocando a evidência para trás, ou então podia pegar nas opções e aplicar a propriedade distributiva, tentando ver em que caso é que depois ficava enquadrado com a minha ideia. Olhando agora aqui para as respostas, x mais 2, quer dizer, só pode ser A ou a D, depois ali y menor ou igual que 0, ou x maior ou igual que 0. E, exato, é D. É a opção D, como resposta correta. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.